Olá a todos os participantes do CONIPUB 2020. Bem-vindos e bem-vindas à palestra com o tema Estruturação de uma Ouvidoria. O meu nome é Marcelo Rodrigues da Silva e eu sou atualmente doutorando em Planejamento e Governança Pública. Eu tenho mestrado também na mesma área de Planejamento e Governança Pública e minha formação em nível de graduação é em Administração como bacharel e em Eletrônica como tecnólogo em Eletrônica. A minha experiência profissional, ela data de 2004. Desde 2004 eu sou servidor público federal. Atualmente ocupo o cargo de administrador no Instituto Federal do Paraná. E ao longo desses 16 anos de experiência, eu já ocupei várias funções em diferentes instituições. Eu já trabalhei na Universidade Federal do Paraná e lá exerci alguns cargos na área de relações institucionais. Também trabalhei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Lá trabalhei como administrador na parte de serviços gerais e almoxarifado. E atualmente eu trabalho no Instituto Federal do Paraná e estou em afastamento para cursar o doutorado. Mas antes disso, trabalhei na área de gestão de pessoas e nos últimos 4 anos eu ocupei a função de ouvidor geral do Instituto Federal do Paraná. E por conta disso eu acabei gostando muito dessa área, me interessando por essa área e fui convidado já para dar palestra sobre a questão da ouvidoria. E no evento no CONIPUB, eu escolhi então trabalhar com esse tema de estruturação de uma ouvidoria. Então, novamente, bem-vindos e bem-vindas e vamos à palestra. Bem, como eu disse anteriormente, a nossa palestra vai tratar da estruturação de uma ouvidoria. É um dos possíveis temas na área de ouvidoria, porque realmente a temática ela é bem rica, bem ampla. É importante, embora não seja o tema específico, falar um pouco sobre a importância de uma ouvidoria para uma instituição, seja ela privada ou seja ela pública. A ouvidoria, para além de uma salinha ou de um espaço onde as pessoas vão reclamar quando ninguém mais atende, quando ninguém mais dá conta de atender esse cliente, esse consumidor, esse usuário, ela é, na verdade, uma ferramenta, ou ela pode ser uma ferramenta estratégica de gestão, porque a partir dali se pode gerar muitas informações sobre as diversas áreas da instituição, da empresa. Então, é importante se pensar num papel estratégico, numa importância estratégica da ouvidoria. Então, sem esse pensamento, sem essa visualização dessa unidade como uma área estratégica, não vale nem a pena tratar dos outros temas, como estruturação, como capacitação, como a própria forma de atuação da ouvidoria. Então é importante que a gente tenha clareza sobre a importância estratégica da ouvidoria. E aí sim, esse pensamento, a gente pode avançar para a estruturação de uma ouvidoria. Na palestra de hoje, então, eu vou tratar de 6 tópicos: a regulamentação, a vinculação, o espaço físico, a gestão da informação, a equipe de trabalho e também os canais de comunicação. Então vamos agora tema por tema. Regulamentação. Bem, quando a gente pensa em regulamentação, a gente pode visualizar essa questão sob 2 prismas: a regulamentação externa e a regulamentação interna. Regulamentação externa à instituição, então, são leis, decretos, portarias, instruções normativas, todo tipo de norma que é externo à instituição. Mesmo instituições privadas que atuam em áreas que de alguma forma atendem o público se submetem também a regulamentações externas. Não se aplica essa questão somente a instituições públicas, porque agências de reguladoras, saúde, energia elétrica, enfim, PROCONs, várias instituições acabam determinando como se dá essa relação
usuário, cliente, consumidor com a empresa. Então, ao abrir uma ouvidoria, ao iniciar uma estruturação de uma ouvidoria, é muito importante que a gente leve em conta todas as normativas externas à instituição, porque é elas que vão nortear o funcionamento, a criação dessa ouvidoria. Então, esse olhar externo é muito importante. Aí, se olhou externamente, se viu o que deve atender, a gente deve passar o olhar, então, para a regulamentação interna. Bem, quando a gente pensa em regulamentação interna, a gente está pensando em quê? Em instrumentos que criem, que deem conta da criação da ouvidoria e de quais elementos devem estar contidos nesses instrumentos. Via de regra, a criação de uma ouvidoria, ela vai se dar por um ato do colegiado máximo desse órgão, seja ele um conselho de administração, um conselho superior de uma instituição de ensino, seja ele um conselho de um hospital, enfim. Você pode ter essa resolução, esse ato do colegiado máximo do órgão, ou ainda um ato do dirigente máximo do órgão, do diretor-geral, do reitor, do diretor do hospital, enfim, o dirigente máximo do órgão pode emitir esse ato, seja por intermédio de uma portaria, de um ato normativo, seja lá o nome que se der. Normalmente você tem esses dois casos: a criação de uma ouvidoria como um ato do colegiado máximo do órgão ou como um ato do dirigente máximo do órgão. Existem outros instrumentos, mas esses dois são os principais e os que têm maior legitimidade ao se criar uma ouvidoria. E o que tem que estar contido nesse ato, né? Bem, alguns elementos básicos são a criação, efetivamente dizer ali que está se criando a ouvidoria e com qual objetivo, né? Listar os objetivos da ouvidoria. As competências que a ouvidoria tem, os prazos que ela tem para cumprir, a forma que é escolhido o ouvidor e o mandato do ouvidor, se for o caso, né? Então, existem instituições que a escolha vai se dar por aprovação do colegiado máximo, indicação do gestor e indicação do colegiado máximo. Outras, a forma de escolha vai ser por eleição entre o corpo técnico dessa instituição. Enfim, são várias formas que se pode escolher um ouvidor, mas isso tem que estar previsto, então, no ato de criação da ouvidoria. Também as competências e atribuições desse ouvidor, até onde o ouvidor atua, até onde ele pode ir, quais as competências que ele tem, e também algumas regras adicionais que aí podem variar de instituição para instituição. O próximo tópico que a gente vai tratar aqui é da questão da vinculação. Quando a gente estrutura uma ouvidoria, um ponto importante a se pensar é qual a vinculação que essa unidade vai ter dentro do organograma da instituição. A gente tem dois casos que são os mais comuns: a vinculação ao colegiado máximo da instituição, ao conselho de administração, ao conselho universitário, ao conselho diretivo do hospital, ao conselho superior de uma instituição de ensino. Então, é uma possibilidade. E a segunda possibilidade mais comum é vinculação ao dirigente máximo. Então, a vinculação vai estar ao diretor-geral, ao reitor, ao diretor técnico, se for uma unidade técnica, enfim, ao dirigente máximo daquele órgão, daquela instituição. Por que é importante se pensar na vinculação? Porque a ouvidoria, como ela vai receber demandas relativas a todas as unidades da instituição, ela também vai atuar sobre todas as unidades. Então, sobre todos os chefes de unidade, aos gerentes, aos diretores de área. Então, essa vinculação à unidade mais alta hierarquicamente da instituição é importante para que ela tenha legitimidade de atuação. Ou seja, para que quando ela vá cobrar, vá dialogar, vá conversar com essas unidades, as unidades deem o devido valor, já que ela está num patamar hierarquicamente superior.
tá? Então, essas duas possibilidades são as recomendadas. Existem outras possibilidades? Existem. Porém, você já sente, a experiência que a gente tem indica que já se sente maior dificuldade durante a sua atuação. Por isso, então, a recomendação é essa vinculação ao colegiado máximo ou ao dirigente máximo. Nosso próximo tópico trata do espaço físico. Atualmente, com a questão da pandemia do Covid-19, é lógico que todos os atendimentos, toda a forma de se atender ao público está sendo repensada, de forma que a questão do atendimento virtual, ela predomina no atual momento. De qualquer forma, é importante se pensar também no espaço físico da ouvidoria, porque a ouvidoria é uma unidade que tende a atender as pessoas de forma presencial. O público que procura, muitas vezes procura ouvidoria, ela quer ter esse atendimento presencial. Então, pensar no espaço físico é uma questão chave, é uma questão de fato muito importante. Então, o primeiro tópico, um primeiro subtópico a gente pensar é se o espaço físico da ouvidoria ele vai ser um espaço próprio ou um espaço conjugado com outras unidades. Com os layouts, pensando no espaço aberto, é comum que não se tenha separações entre as unidades. Contudo, a ouvidoria é um setor, é uma unidade que deve ter uma atenção especial em relação a isso, porque muitas vezes o espaço próprio, esse espaço vai trazer um maior conforto para as pessoas que buscam ouvidoria, elas vão se sentir melhor acolhidas, vão sentir que ali é um ambiente onde o sigilo pode ser resguardado, onde as pessoas podem abrir o seu coração, podem falar o que estão sentindo. Então, a recomendação, a orientação, a experiência diz que um espaço próprio é melhor. Mas a gente entende, sabe da realidade que de cada instituição varia, então pode sim atender no espaço conjugado, embora o espaço próprio seja melhor. Já agora, pensando numa segundo subtópico, a questão da acessibilidade e visibilidade, aí já não tem muito como fugir de atender esses dois itens, esses dois critérios. A ouvidoria ela deve ser uma das primeiras unidades da instituição. Logo junto à portaria, o ideal é que a ouvidoria esteja funcionando e que ela tenha total acessibilidade, né? Que não tenha nenhum tipo de escada, não tenha nenhum tipo de constrangimento para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Esse ambiente acessível é muito importante. Assim como um ambiente que tenha boa visibilidade, ou seja, a pessoa não pode ficar procurando muito aonde é a ouvidoria, perguntando num setor, perguntando no outro, porque não tem uma boa visibilidade, uma boa comunicação visual, uma placa, um painel que indique claramente aonde é a ouvidoria. Então, esses dois itens são muito importantes. Ainda que o espaço seja conjugado, ele deve ser acessível e deve ser visível ao público. E quando a gente pensa em espaço físico, uma questão importante é qual é o tipo de atendimento que predomina. Se for o atendimento presencial, a gente tem que pensar numa configuração de acolhimento diferente do que se o atendimento predominante é um atendimento por telefone, por exemplo, ou é um atendimento por um sistema que funcione todo baseado na internet, né? Um atendimento telefônico, você vai ter que ter um equipamento próprio que dê conta melhor, então, desse tipo de atendimento. Um atendimento pela internet, o espaço físico, ele não é tão essencial assim. Agora, um atendimento presencial, predominantemente presencial, ele tem que ter um espaço que acolha, que seja o ideal para esse tipo de atendimento, né? Então, num hospital, por exemplo, que a ouvidoria normalmente fica dentro do hospital, o espaço físico tem que dar conta de atender bem essas pessoas. Gestão da informação. Então, esse é um tópico muito importante quando a gente pensa na estruturação de uma ouvidoria. Porque se de um lado a gente tem o espaço físico, o atendimento, por outro lado a gente tem o que a gente faz com essa informação que a gente recebe. Essas entradas, essas reclamações, essas sugestões.
esses elogios, né? O que a gente faz com essas informações? Como gerir essas informações? Então, acho que existem dois pontos principais a se pensar quando a gente pensa na estruturação de uma ouvidoria sob a ótica da gestão da informação. Primeiro é a questão dos sistemas informatizados. Na esfera pública, a Ouvidoria Geral da União, ela disponibiliza o sistema eOuve para todas as unidades da federação, sejam elas municípios, estados ou os próprios órgãos da administração pública federal. Então é um sistema próprio desenvolvido para as ouvidorias e ele realmente dá conta das demandas de fazer essa gestão da informação. Agora, se é uma instituição particular, uma instituição privada, é importante que tenha um sistema informatizado que dê conta de receber essas informações, tratar essas informações, encaminhar para as unidades devidas, receber de volta, disponibilizar ao usuário. Então, um sistema da informação é realmente muito importante. Um outro ponto a se pensar são elementos de trabalho. Óbvio que o sistema é importante, mas ter a organização, ter claro com quais elementos a ouvidoria vai trabalhar, também é muito importante, porque senão você acaba simplesmente atendendo às demandas do dia a dia e não tem uma forma que seja uma forma pensada, uma forma ideal de se trabalhar. Bem, são 4 os principais elementos de trabalho de uma ouvidoria. Um plano de trabalho, então, onde você vai colocar ali anualmente quais são as ações que vão ser desenvolvidas, né, quais as relações disso com os objetivos estratégicos da instituição. Então, o plano de trabalho é importante para justamente organizar a rotina, a dinâmica, de forma que você, no final daquele exercício ali, você consiga gerar resultados, já que você se planejou antecipadamente. Uma outra questão importante do trabalho são os relatórios. Então, para que a ouvidoria realmente seja uma unidade estratégica, é importante, é preciso que ela gere relatórios gerenciais, né? Ela proporcione à gestão, à administração, informações estratégicas. Então, a questão dos relatórios é muito importante. Se o sistema informatizado gerar esses relatórios, melhor ainda. Mas é importante para que, além de dados, esses relatórios realmente contenham informações estratégicas. Um outro ponto importante de trabalho são os fluxogramas, ou seja, a organização dos processos operacionais que a ouvidoria tem. Isso é importante tanto para o usuário ter conhecimento, ou seja, quando ele entra com uma solicitação na ouvidoria, como é feito o tratamento, assim como para a organização interna da ouvidoria e também para as outras unidades, né? Porque você não pode tratar cada demanda de uma forma, você tem que ter esses fluxogramas bem estabelecidos. E por fim, a questão do monitoramento, né? Então, de nada adianta você receber a informação, encaminhar a informação e não monitorar, não ver, não visualizar, não entender como ela está sendo tratada dentro da instituição, até que ela volte em forma de informação com valor para o usuário que fez essa demanda. Tá? Então, esses 4 elementos de trabalho são muito importantes: plano de trabalho, relatórios, fluxogramas e monitoramento. Equipe de trabalho. Quando a gente pensa em estruturar uma ouvidoria, uma das primeiras questões que a gente pensa é o dimensionamento da equipe de trabalho. Por quê? Porque é com pessoas que o trabalho realmente acontece, né? É com pessoas que se faz uma boa ouvidoria. A ouvidoria, ela atende pessoas, logo ela tem que ter pessoas para fazer esse atendimento, né? Não adianta ter um bom sistema informatizado se não tem pessoas por trás operando e dando o atendimento acolhedor, o atendimento que as pessoas que buscam a ouvidoria merecem. Então, para que tenha um dimensionamento correto da equipe de trabalho, você tem que pensar em quais são as atividades, né, que a ouvidoria vai realizar. Então, é o atendimento presencial? É por telefone?
você vai atender também por e-mail, vai se utilizar de redes sociais, né? Existe uma demanda que você conhece que é grande pela ouvidoria, então é a partir das atividades que você vai determinar, vai dimensionar a sua equipe. A minha experiência durante 4 anos no Instituto Federal do Paraná, eu participei de uma equipe, né? Era eu comigo mesmo, né? Não é o ideal é que se tenha pelo menos 2 pessoas. Mas eu consegui dar conta, né? A gente tinha uma demanda entre pedidos de acesso à informação e atendimentos de ouvidoria de mais de 500 registros, né? 500 solicitações por ano. Mas mesmo assim a gente conseguia dar conta, né? Lógico, o ideal então é que tenha mais que uma pessoa, né? Mas é a realidade de cada instituição que vai determinar o número de pessoas para isso. Só que essa realidade, essa limitação, muitas vezes, da instituição, ela vai estar atrelada ao tipo de atividade que a ouvidoria vai desenvolver. Então, quanto maior é a equipe, mais condições você tem de realizar atendimentos por redes sociais, maior a capacidade de você ir até onde o público está para atender. Quanto menor, mais restrito vai ser essa questão do atendimento, né? E um ponto importante também é, passada essa fase então de dimensionar, então você já sabe a quantidade de pessoas necessárias, é pensar no vínculo e no perfil de cada uma dessas pessoas, né? Então, assim, de nada adianta você dimensionar lá a ouvidoria pensando, bem, 3 pessoas são suficientes, e colocar, por exemplo, somente estagiários. Nada contra os estagiários, pelo contrário, é muito importante a presença deles em qualquer instituição. Mas o vínculo que quem trabalha na ouvidoria vai ter também é importante, para que, inclusive, durante o atendimento que ela faça seja respeitado pelo usuário e também quando ela vai conversar com as outras unidades, ela também tem esse respaldo, né? Então, o vínculo terceirizado, estagiário ou do quadro próprio da instituição tem que ser pensado para essas pessoas que vão trabalhar na ouvidoria. Assim como o perfil, né? Então, assim, o perfil de uma pessoa que goste de atender o público, que converse bem com as pessoas, que tenha essa comunicação ativa como uma de suas principais características, né? Não dá para colocar uma pessoa lá que seja muito retraído, que não tenha essa capacidade boa de comunicação e também argumentativa, no sentido de melhor entender a demanda tanto por parte do usuário quanto por parte da empresa, né? Muitas vezes a empresa não atendeu o usuário da forma que ele achava por uma questão legal ou por uma questão de como a própria empresa funciona. Então essa argumentação é importante para que os dois lados entendam e você sempre busque uma solução que atenda, que seja uma boa solução para ambos os lados, né? Tanto da empresa quanto do usuário, do consumidor, do cliente. Chegamos ao nosso último tópico, canais de comunicação. Ao longo da palestra, eu já falei um pouco sobre as formas de atendimento, mas eu quero ressaltar aqui os canais de comunicação com o pensamento de facilitar, de incluir os usuários. A gente tem duas principais formas, né? Os meios escritos são o recebimento dessas demandas por e-mail, por sistema, por formulário eletrônico. Algumas unidades ainda trabalham com o protocolo físico, né? A pessoa tem que ir lá e preencher um certo formulário para que se aceite. E também os meios orais, né? Telefone ou atendimento presencial. Né? Hoje em dia, com mais tecnologia, o WhatsApp, a pessoa pode até gravar um áudio ali, né? Enfim, essas duas formas, elas têm que ser pensadas de forma a incluir as pessoas, a facilitar com que essas pessoas registrem as suas demandas na ouvidoria. A gente não pode pensar, ainda mais quando se está estruturando uma ouvidoria, em dificultar
o acesso dessas pessoas ao serviço. Então, assim, aquele pensamento do tipo, ah, não, eu vou colocar aqui que eu só aceito a demanda se ela vier aqui, preencher um protocolo em 3 vias e eu só trabalho das 8 até as 10 da manhã. Isso é um pensamento ultrapassado, né? Os canais de comunicação, eles têm que incluir, eles têm que facilitar a vida das pessoas, né? E um último ponto muito importante em todo canal de comunicação que a ouvidoria vai disponibilizar ao usuário é a segurança e o sigilo. Então, o sigilo é algo sagrado para quem vai trabalhar na ouvidoria, em uma ouvidoria. Tá? O usuário, se ele não quiser se identificar, a gente tem que resguardar esse direito dele, né? Às vezes a pessoa vai ali, abre o coração, fala algo que realmente é constrangedor para ela, ou é algo que ela tem muito receio de fazer esse relato. A gente tem que garantir esse sigilo, né? Tem que ter a segurança no tratamento dessa informação. E isso é feito, é pensado por canais de comunicação que dotem a ouvidoria desses instrumentos. De nada adianta a ouvidoria pensar dessa forma e, ao encaminhar uma certa manifestação, uma outra unidade quebra esse sigilo. Então, eu encerro esses tópicos falando dos canais de comunicação, porque segurança e sigilo é essencial no trabalho da ouvidoria. Gente, seria isso, então. Eu agradeço a todos que assistiram essa palestra, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema pelo qual eu gosto muito, eu tenho muito apreço. Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu tenho que fazer um agradecimento formal ao Instituto Federal do Paraná pela concessão do afastamento integral para que eu participe no programa de doutorado. Eu deixo meus contatos aqui nesse último slide para quem tiver algum interesse em conversar mais sobre essa temática. Então, eu agradeço a todos e até a próxima oportunidade.